Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque vai para uma coleção Exploradores da Luz. E quem está aqui conosco para falar dessa coleção é Sandra Carneiro, que nos traz já a primeira trilogia dessa coleção, que é a Trilogia da Luz. Bom, Sandra, seja muito bem-vinda, né? Obrigada, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez e com o teu público, essa pessoal que te segue, que te acompanha. Então é uma alegria estar aqui para falar um pouco dessa coleção, para falar um pouco dos jovens, que é um tema de tanta importância, tão necessário da gente estar conversando sobre o jovem, né? E desse autor espiritual maravilhoso que é o Bento José. Bento José, isso mesmo. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo um momento de transformação, nada como o jovem para nos auxiliar, né? Porque o jovem é flexível, ele é mais maleável, ele fica mais aberto ao novo, né? Nós que já estamos aqui mais sedimentados aqui nos conceitos antigos, um pouco mais difícil. E eles não, eles nos ajudam, nos impulsionam a essa transformação, né, Sandra? Na verdade, é isso. Esse autor espiritual, por exemplo, começou escrevendo para adultos, mas depois ele ficou indignado, porque o adulto tem dificuldade com a mudança, ele vai cristalizando. E muito embora com a doutrina espírita a gente aprenda que a transformação é fundamental, o processo da gente estar aberto à mudança é fundamental. Mas daí ele passou para escrever para a criança, para o jovem, porque aí é que está a possibilidade de fazer uma mudança, fazer a transformação. No Brasil, eu estava vendo o censo, nós temos mais um quarto praticamente da população é de jovens. Certo. E nessa pesquisa que eu estava lendo, de 10 jovens entrevistados, 9 acreditavam que podiam mudar o mundo. De 10 jovens, 9 acreditavam. Então, é a característica do jovem, né? Nós tivemos um jovem que veio aqui, ele começou a escrever porque justamente ele viu uma sentença que... Eu não lembro muito bem agora, não sei se eu vou falar correto, mas ele disse que a frase era assim, o livro não muda o mundo, mas o livro muda o homem, e o homem muda o mundo. Eu uma coisa assim, eu não lembro bem. Frase, sim. Ele disse que essa frase o estimulou a concretizar a tarefa dele de escrever livro, de ser um escritor, por conta do desejo de mudar o mundo. E o jovem tem a energia, ele tem a força, o sonho. Sim. Ele está nesse momento aberto a essa transformação, a essa mudança, e são o futuro, né, da humanidade, e muitos já descendo com tarefas específicas nesse processo todo de regeneração da Terra. Pois é, e ele nos ajuda a mudar um pouquinho que seja, para quando a gente voltar um pouquinho mais... né, inteirado da situação, não é mesmo? Então, na verdade, uma geração precisa fazer o trabalho de um pouco de caminhar na evolução e passar o bastão para a próxima geração que está vindo, né? E tomara que nós estejamos nos esforçando, pelo menos, para fazer esse trabalho, para deixar alguma coisa boa para a próxima geração. Porque os jovens, uma das coisas que os jovens precisam muito, né, Marizilda, as crianças e os jovens, os adolescentes, são referências. Sim. São referências boas, eles precisam de heróis. A gente vê bem na literatura do adolescente, de 12 até 18 anos, eles estão em busca dos heróis. Os filmes que trabalham os heróis fazem muito sucesso. Exato, e eles estão à busca de heróis e de referências. Os modelos que eles vão introjetando são os modelos que nós vamos deixando. Os pais, o centro, a família, escola, professor. E que modelos são esses, né, que nós estamos deixando? Então, acho que a responsabilidade é grande, né? Nossa. Porque eles trazem um conhecimento. Esses jovens que estão chegando agora, né? Essa nova geração, ela traz conhecimento. E se você não direcioná-los, não ajudá-los a que eles direcionem esse conhecimento para o bem comum, pode se desviar, né? Sim, e para que eles possam fazer uso desse potencial, como você está dizendo, e fazer o que eles vieram fazer aqui, que a gente não atrapalhe essa geração, colocando modelos aí equivocados e desmotivando muitas vezes. A gente desmotiva o jovem, né? Pois é, muito faz quem não atrapalha, né? Exatamente. Bom, Sandra, vamos falar um pouquinho dessa trilogia, que por sinal nós já comentamos em outros programas, nós fizemos um programa para cada livro. É verdade. Então, se alguém quiser se inteirar um pouco mais sobre cada exemplar, né?
pode acessar esses programas. Mas vamos relembrar um pouquinho dessa trilogia, né? Que foi ela que começou. Sim, essa é uma coleção, né? Coleção Exploradores da Luz. O autor espiritual, que é o Bento José, tem esse projeto de escrever vários livros voltados para o jovem, que a grande preocupação dele é em falar com o jovem, em estimular o desenvolvimento do jovem, as descobertas, através da leitura dos livros espíritas. Porque esses livros eles vêm com a linguagem do jovem. Então, é a experiência de ler, porque às vezes o jovem não gosta de ler, porque livros espíritas, muitas vezes, porque às vezes não está em contato com a literatura de acordo com a idade, de acordo com os temas, porque tem alguns jovens, a gente encontra em eventos, em feiras, jovens, garotos de 13, 14 anos que querem ler livros com conteúdo já bastante avançado, mas tem outros que não têm muita afinidade com a leitura, ou pela natureza, ou porque na família não foram estimulados, não tem. Mas muitas vezes a dificuldade do jovem com a leitura é porque ele não conhece uma leitura estimulante. Exato. E a trilogia, os livros da Trilogia da Luz, tem essa característica de ser uma experiência super estimulante, extremamente estimulante, prazerosa. Por quê? Não são narrativas, não são longas narrativas, nem longas descrições. O autor espiritual, Bento José, coloca o jovem dentro da ação. Isso. Então, o tempo inteiro as coisas estão acontecendo. Que é a vida do jovem. Que é a vida do jovem. É tudo muito rápido. Então, ele não fica narrando, explicando, fazendo descrições psicológicas dos personagens. Não, ele está no meio da ação. E com a ação dos personagens, ele vai acompanhando o que vai acontecendo. E no meio dessas ações, tem conceitos espíritas, valores morais, que são evangélicos, os conhecimentos espíritas. Ele não aprofunda as informações, então vamos supor, ele menciona uma colônia espiritual. Não explica muito o que é a colônia. No final do livro, ele dá, então, explicações, clareia e uma bibliografia complementar, justamente para não truncar essa experiência de leitura do jovem. E aí, se ele quiser, ele vai buscar. E acontece. O estímulo é para isso mesmo, né? Exatamente. Ele tem para despertar no jovem o interesse. E aí a gente também tem depoimentos de muitos jovens que vão atrás depois, querem entender melhor algum assunto que chamou mais atenção, que bateu mais, e vai atrás e se engaja em alguma atividade assistencial. A gente tem tido depoimentos muito bonitos da parte dos jovens e de como eles interagem com essa leitura. Recentemente, uma menina de 19 anos, a gente passou a coleção para ela ler, ela leu num final de semana. Então, não conseguia desgrudar do livro enquanto ela não terminou. Não são livros fininhos, né? E gostou bastante. Então, para o jovem tem sido uma leitura bastante inspiradora para ele. Muito bom. Nós vamos continuar já comentando essa coleção. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.